Olá, Daniele Cunha, seja bem-vinda ao Arapuã Verdade, obrigado por sua participação. A primeira pergunta que eu te faço é: depois de 5 anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, qual o principal objetivo de Eduardo Cunha ao escrever esse livro, contando os bastidores aí do processo que derrubou o PT da presidência da República? E antes de responder um adendo, eu queria dizer que eu já tive algumas vezes na Paraíba, tive aí na sede do programa de vocês, em dado momento, tive no São João de Campina Grande, tive no São João de Patos, tive em João Pessoa algumas outras vezes, sou uma grande fã da Paraíba, realmente não tem como amar, todos são extremamente amáveis, as paisagens são maravilhosas, então podem ter certeza que assim que eu puder eu voltarei, a Paraíba está no meu coração. O objetivo, acima de tudo, foi relatar os fatos ocorridos, né? O livro, ele é um grande relato da história, sem poupar ninguém e com muitos detalhes corroboráveis entre si. Então, o livro, de certa forma, ele deu um trabalho para escrever até por conta do processo que adotamos para validar todo o conteúdo do entorno. E por que 5 anos depois? Sobretudo em função das dificuldades do meu pai de organizar esse livro, né? Ele, em outubro de 2016, ele foi preso. Antes disso, quando ele foi cassado, ele anunciou em coletiva que já estava trabalhando no livro. Só que, por conta das dificuldades da sua prisão, a escrita propriamente dita foi impedida. Então, a partir do momento em que ele tem a prisão domiciliar concedida em função de um problema de saúde e em função da pandemia, ele passa a poder realmente colocar as memórias dele no papel. Daniele, petistas têm utilizado episódios relatados no livro para forçar a tese de um suposto golpe que ocorreu contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Afinal, o livro traz uma visão que reforça os crimes de responsabilidade de Dilma ou sim dá margem para a interpretação petista em relação ao impeachment? É evidente que o PT vai sempre buscar uma narrativa falsa, que vise esconder os crimes praticados por Dilma e, sobretudo, que suavize o cometido, alegando que foi um golpe. É muito mais fácil para eles dizerem que foi um golpe, consequentemente que eles foram injustiçados, do que dizerem que cometeram um crime. E vale ressaltar que não só cometeram crime de responsabilidade no mandato anterior, quanto cometeram os mesmos crimes de responsabilidade no mandato seguinte. Então é muito importante, o livro, ele explica isso de maneira muito clara, a questão dos crimes de responsabilidade dela. Não dá margem para nenhuma falsa interpretação petista. É justamente por isso que a gente fala, tem que ler o livro para que cada um tire suas próprias conclusões. Porque o livro, ele explica em todas as circunstâncias e também o porquê de tantos pedidos de impeachment protocolados terem sido rejeitados. Muitos pedidos de impeachment focavam na corrupção na Petrobras, outros tinham até pedidos de impeachment de pedaladas mentais. E o que o meu pai sempre deixou muito claro era: não se passaria um pedido de impeachment se não houvesse crime de responsabilidade no exercício daquele mandato. Então, a partir do momento em que ela comete o crime de responsabilidade no exercício daquele mandato, aí sim adentra-se um processo de impeachment, né? Então, essa é a grande verdade. Agora, sobre teve golpe, não teve golpe, a gente até faz uma brincadeira com aquele petista que não muda a narrativa de jeito nenhum, que insiste em dizer que tem golpe. Então, para aquele que insiste em dizer que tem golpe, a gente brinca devolvendo que quem com golpe fere, com golpe será ferido. Porque não podemos esquecer o golpe que, de fato, foi dado no Collor, no impeachment do Collor. Aquilo foi um grande golpe do PT. E não obstante, se a gente quiser ainda traçar um segundo paralelo para golpe, a verdadeira golpista da história foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Quando ela dá um golpe no PT,
no momento em que Lula poderia disputar, mas ela quer disputar de todo jeito a reeleição. Então ela ali dá um golpe para poder permanecer, disputar, e uma vez eleita ela dá mais um golpe, isolando toda a equipe do Lula e mantendo a equipe dela, leia-se Dilma e Zé Eduardo Cardoso. Ao mencionar os estados nordestinos, o deputado Eduardo Cunha diz no livro que essa era a única dúvida que ele tinha lá no momento da votação do impeachment contra Dilma Rousseff. Mesmo assim, destaca que a Paraíba foi favorável ao processo, a maioria dos parlamentares, como de fato ocorreu no dia da votação. Houve um trabalho de articulação de Cunha em relação à bancada da Paraíba? Vale ressaltar, Felipe, que a relação dele com a bancada da Paraíba era muito boa, mas independente disso, essa decisão foi tomada em função das posições partidárias. O livro ele mostra muito bem a posição dos partidos e, sobretudo, a da bancada da Paraíba. Vale ler, e assim, leia com detalhe, que você verá quem votou, como e por quê. No fim das contas, a Paraíba não faltou com o Brasil. E mais do que isso, foi extremamente importante para o processo de impeachment. No livro, Eduardo Cunha também lembra que antes do impeachment esteve em João Pessoa, no projeto Câmara Itinerante, na Assembleia Legislativa do Estado, e enfrentou protestos organizados pela esquerda e, segundo ele, liderados pelo então governador Ricardo Coutinho. Segundo ele, esse foi um ponto de virada em que ele demonstrou total insatisfação com o PT e foi preponderante aí para o rompimento definitivo entre ele e o Partido dos Trabalhadores e para o próprio impeachment. Porque ele citou esse processo, essa visita na Paraíba, por que ele citou isso no livro? Por que resolveu citar esse episódio no livro? Veja, esse episódio, ele embora tenha ocorrido bem antes do processo do impeachment, ele já mostrava com muita clareza a intolerância do PT para com ele. Então ele mostra esse episódio no livro porque faz um relato de todos os eventos que ocorreram e que acabaram levando ao clima de favorecimento ao impeachment. E esse episódio especificamente foi um episódio complicado, foi um episódio de medo, de ameaça à segurança de fato. Então não há dúvidas de que talvez tenha sido um dos episódios mais emblemáticos no que tange essa crescente com relação à insatisfação e ao pedido de impeachment. Então, por isso que foi muito importante e justamente por tal importância ele relata esse episódio no livro. E você, Daniele Cunha, publicitária, filha de Eduardo Cunha, qual o seu papel na produção desse livro que conta os bastidores do impeachment? Qual a sua contribuição? A Dani, no caso eu tive um papel fundamental no livro, em função da situação do meu pai. Meu pai estava impedido de poder acessar tudo que suportasse ao livro, né? Então, quando eu digo isso, estamos falando dos clippings, de relatos midiáticos, de acesso à agenda, de confronto à informação, de pesquisa, entrevista a terceiros. Então, todo esse suporte. Eu fui coautora do livro, sim, então o livro foi escrito a 4 mãos, mas além disso, eu fiz todo o trabalho de pesquisa e consolidação do trabalho. Os paraibanos, assim como todos os brasileiros, deveriam ler o livro para conhecerem os fatos reais que nortearam o processo de impeachment. Eu faço um convite para que todos que viveram esse processo, direta ou indiretamente, e mais do que isso, que queiram saber um pouquinho mais da história política do país, para lerem o livro. Porque ler este livro significa poder ter acesso aos fatos, que podem de fato mudar a sua interpretação dos fatos e da história. É uma oportunidade única, pois os fatos históricos descritos por quem não só capitaneou, articulou e, acima de tudo, participou deles, é muito raro de se poder conhecer. Então eu acho que temos em nossas mãos um grande relato, grande mesmo, mais de 800 páginas, mas dentro deste relato temos aulas e aulas de história, de regimento, de articulação, de estratégia política. Então eu acredito que todos deveriam ler
pelo interesse, pela curiosidade, pelo esclarecimento da história, e para aqueles mais interessados que devam ler para estudar. Todos aqueles personagens que ali estão descritos são personagens que participaram do processo, então não tem mérito ou demérito, ou não está ali para ter eventualmente um dedo apontado, de forma alguma. Nosso objetivo ali é mostrar a construção do processo político que culminou no processo de impeachment e todo o bastidor dessa construção, que não foi simples, não foi rápido e, ao mesmo tempo, graças a Deus, foi vitorioso. Então, convido a vocês a lerem o Tchau, Querida. Felipe, agradeço o tempo, agradeço o carinho, me coloco à disposição. Espero que tenhamos a oportunidade de trocar mais vezes. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão aí te ouvindo e um grande abraço à Paraíba. Obrigado, Daniele, por sua participação aqui no Sistema Arapuã. Seja sempre bem-vinda.